Marcos 9, verso 14 a 29. Eu vou ler esse texto, peço que os irmãos me acompanhem, mesmo assentados em reverência à Santa Palavra. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Sabe aquele sentimento de: eu acho que eu não deveria estar sentindo isso? É aquele sentimento de quando a gente, aquela percepção de quando a gente está sentindo, tendo um sentimento dentro de nós que a gente não deveria estar sentindo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente sente raiva de alguém. E a gente sente lá no fundo que a gente não deveria estar sentindo raiva de alguém. Ou sentir alegria, por exemplo, com a desgraça de alguém. E a gente fica feliz lá no fundo, né? E sabe que a gente está errado em ficar feliz com a desgraça de alguém e não deveria estar sentindo isso. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. Eu acredito que a maioria aqui já também. Mas esse tipo de sentimento também pode acontecer conosco em relação à nossa fé. Ao sentirmos medo, ao sentirmos dúvidas, mesmo sabendo que não deveríamos estar sentindo, porque Deus é soberano e maior do que os nossos problemas, do que as nossas tribulações, e maior do que tudo aquilo que nos está causando dúvidas e medos e incertezas. Mas ainda assim a gente não consegue evitar e sente dúvidas e sente medo em um misto de fé com incredulidade. E isso acontece na nossa caminhada por diversas vezes. E nós podemos perceber isso aqui nesse texto que Jesus trata da falta de fé. Após aquele grande evento que vem aqui anteriormente a esse texto da transfiguração de Jesus no monte, onde Elias, Moisés aparece, Jesus está lá com seus discípulos Tiago, João e Pedro. Após esse acontecimento brilhante, ele desce do monte e chega lá embaixo e encontra os outros 9 discípulos que ficaram por lá.
e uma multidão em volta, e os escribas interpelando os discípulos, e eles discutindo. E o sentido da discussão que eles estavam tendo ali em meio àquela multidão não é um sentido de uma simples conversa, ou uma conversa teológica, mas o sentido aqui dessa discussão são questionamentos que os escribas faziam aos discípulos porque eles não conseguiram expulsar o demônio de uma criança. E alguns teólogos afirmam que havia até certo prazer ali nos escribas, regozijo nos escribas, porque os discípulos falharam e eles estavam ali fazendo isso com os discípulos em meio àquela multidão. Mas logo Jesus é visto e chama a atenção, porque ninguém esperava que ele apareceria ali naquele momento, e a sua presença ela é vista com entusiasmo, e todo mundo se volta para ele. E Jesus, vendo aquela discussão dos seus discípulos com os escribas, Jesus sabia da fraqueza dos seus discípulos, obviamente, e o que ele faz? Ele os defende. E ele chama para si a atenção e a discussão, e pergunta e questiona aos escribas: o que vocês estão discutindo aí com eles? E nenhum deles responde. Quem quebra o silêncio é um pai aflito, um pai angustiado pelo estado do seu filho. E esse pai diz o motivo ali, não os escribas, mas o pai diz o motivo do porquê que estava acontecendo aquela discussão. E ele diz do verso 17 ao verso 19. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então lhe disse Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então a gente vê aqui que Jesus chama todo aquele povo de geração incrédula. A multidão, os escribas, o pai, os seus discípulos, que alguns dizem que não estava incluído aqui os discípulos, mas a gente vê ele chamando todo aquele povo de geração incrédula. Tanto que lá no final ele vai completar, não é? Até quando estarei com vocês? Até quando irei suportá-los? Jesus está expressando aqui uma indignação por parte da falta de fé daquele povo, daquelas pessoas diante daquele caso. E ele pede para trazer aquele menino diante dele. E quando o espírito imundo lá vê Jesus, ele fica agitado e agita o menino. E Jesus ordena que o espírito saia. E obviamente que ele sai e nunca mais volta. E o menino cai como se ele estivesse morto. E muitos dizem: morreu. Mas Jesus o levanta. E ele não morreu. Depois disso a cena muda. E passa Jesus agora a entrar numa casa com os seus discípulos. E ali no particular, os discípulos incomodados com aquilo, porque eles não conseguiram fazer o que Jesus fez. E Tim Keller ele vai dizer que eles estavam até se comparando, como se eles estivessem se comparando com Jesus Cristo. Eles se incomodaram: por que a gente não conseguiu? O Senhor conseguiu aí, e a gente não. Questionam por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio. E Jesus dá aquela resposta confrontadora. Esta casta só pode ser expulsa por meio de oração e jejum. E aqui nós podemos ver de forma bem clara, escancarada nesse texto, a fé frágil de um povo e um Salvador forte e poderoso. E é sobre isso que eu quero pensar algumas lições para nós com base nesse texto. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui nesse texto, fica de lição para nós, é que o inimigo ele é real. O inimigo ele não é fantasia, ele não é mito, ele é real. O menino é novo ainda, novo, uma criança, estava sendo assolado pelo espírito maligno, ou por espíritos malignos, uma casta.
E isso já acontecia há muito tempo, como o pai dele falou, desde novinho. E o espírito do inimigo maltratava o garoto, fazia mal para o garoto, lançava o garoto no fogo, na água, para o matar, como o pai dele diz aqui. Ou seja, o inimigo, ele não queria brincar com o garoto. Ele não queria simplesmente passar um tempinho ali no corpo do garoto. Vou possuir ele aqui para viver um pouquinho aqui nesse corpo. Não, ele queria matar aquele garoto. Ele não estava para brincadeira ali. Ele queria acabar com a vida daquela criança. Repare que aqui é diferente daquela expulsão demoníaca do capítulo 5. Que lá quando chega, quando o espírito imundo, quando Jesus chega, o espírito imundo chega lá para Jesus e pede para ele não o atormentar. Não nos atormente. Manda a gente lá para aqueles porcos lá. E Jesus manda. E eles vão e se jogam lá no corpo dos porcos, pelo penhasco. Aqui a força demoníaca, ao ver Jesus, essa casta, ela agita um menino com violência quando vê Jesus. O faz rolar espumando. Ao ser expulso, ele se agita e grita ao sair, ao deixar o menino. E o deixa como se ele estivesse morto. Há diferenças, irmãos, de graus, de forças das trevas. A diferença. Tanto que Jesus, no final, ele vai dizer que essa casta, dando a entender que ela é mais poderosa, sai com muita oração e jejum. E há pessoas que se acham imunes a forças demoníacas somente por ser cristã. Que isso só afeta descrente. E eu não digo aqui possessão demoníaca, obviamente que a gente não vai ver isso na Escritura, no povo de Deus, mas assolação de perturbação do inimigo. Isso acontece com o povo de Deus. Se não fosse possível um crente ser assolado pelo inimigo, Paulo não instruiria lá os Efésios a se fortalecerem no Senhor vestindo a armadura de Deus, para que eles ficassem o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11 a 13, ele está dizendo para a igreja aqui, não é para descrente, ele está falando para crente aqui. Para os Efésios, aqueles cristãos que estavam lá em Éfeso. E ele está dizendo para eles, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, irmãos, há uma luta aqui, há uma guerra espiritual e precisamos estar atentos a esse aspecto espiritual das coisas. Muitas vezes nós não percebemos o aspecto espiritual. Muitas vezes a gente age, a gente vive o dia a dia como descrente, achando que só existe o que a gente toca, o que a gente vê. E a gente não percebe, não perde os olhos espirituais às vezes, e não percebe o inimigo também. Mas precisamos lembrar-nos constantemente que há uma força inimiga agindo a todo instante, a fim de destruir o que está bom, a fim de trazer caos no que está em paz, a fim de trazer desordem no que está em ordem e em paz em nossas vidas. O inimigo ele é real, irmão. Mas outro ponto aqui a se destacar é que o problema não é simplesmente as forças do mal, mas principalmente a falta de fé. Deixa eu beber um gole d'água aqui que deu até sede. A gente vai perceber que o problema maior é a falta de fé daquele povo. Não é simplesmente o inimigo que está ali. Repare primeiro na fé do pai do menino. Ele expõe aqui seu coração angustiado nessa conversa com Jesus. E essa conversa só aparece aqui entre os textos sinóticos dessa narrativa, né, de Mateus e Lucas. Em Marcos aqui, ele expõe o ponto central aqui como a fé.
O mais importante que o milagre da expulsão do demônio é a fé daquele povo. Jesus pergunta ao pai quanto tempo seu filho está assim. Jesus dá a condição àquele pai de ele expor o seu coração. E assim ele faz. E ele expõe seu coração. E finaliza a sua fala com um pedido. Que, se possível for a Jesus, que ele tenha compaixão e ele ajude-os. E Jesus faz uma das declarações mais conhecidas da Escritura. Se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus levanta a questão da fé aqui, em meio àquele tumulto todo. James Edwards, um comentarista bíblico, ele afirma que Jesus pode expulsar forças demoníacas com uma palavra, mas a evocação da fé é um assunto muito mais duro. A descrença em Jesus, independentemente de quem a manifeste, se mestres da lei, multidões, discípulos ou pais desesperados, representa uma maior oposição e um obstáculo mais sério que todos os exércitos da morada dos demônios. O problema da fé é muito mais perigoso e maior do que todos os exércitos de demônios. A fé é o ponto aqui de Jesus. Tanto que ele havia já se indignado pela falta de fé ao chamá-los de geração incrédula. E aqui aponta para esse centro. Crer é a chave. Só um minutinho. Ponto central é a fé em Jesus Cristo aqui. É isso que ele fala aqui com os seus discípulos. Por isso ele fica indignado diante dessa situação. Ele não está indignado ali com a força demoníaca. Ele não está impressionado ali com a força demoníaca. O que deixa Jesus incomodado não é a força demoníaca, mas é os seus discípulos que têm falta de fé. É aquela multidão que tem falta de fé diante das forças demoníacas. Essa é a mesma ênfase que Jesus dá da fé lá com a mulher que tinha hemorragia no capítulo 5. E ele vai dizer para ela: filha, a tua fé te salvou. É isso que ele diz para ela lá. E também a Jairo. Ele vai dizer para Jairo lá no capítulo 5, verso 36, não temas, crê somente. E aqui ele diz, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino demonstra a sua fé fraquejante, ou a fé que tropeça, que falha, ao dizer, eu creio. Mas o que ele diz na sequência? Ajuda-me da minha falta de fé. O pai do menino, ao mesmo tempo que afirma a fé em Cristo Jesus, ele também demonstra sua falta de fé e sua fraqueza. E é importante a gente perceber isso na fé desse pai, que demonstra a sua fragilidade humana diante da suficiência do Todo-Poderoso Jesus Cristo. James Edwards ainda vai dizer e comentar sobre a fé desse pai o seguinte: o pai torna-se um temente a Deus não quando reúne uma quantidade suficiente de fé, mas quando arrisca tudo com aquela pouca fé que tem, quando submete sua insuficiência à verdadeira suficiência de Jesus. Esse é o nosso coração em diversos momentos da nossa caminhada. Cremos e, ao mesmo tempo, muitas vezes duvidamos em diversas situações. Nós temos esperança no Senhor, mas também vem sentimentos de temor, de medo. John Riley ele vai afirmar que coisa alguma é perfeita em um filho de Deus, enquanto ele estiver no corpo. Seu conhecimento,
seu amor, a sua humildade são mais ou menos defeituosos e misturados com a corrupção. E tal como ocorre com seus sentimentos, ocorre com sua fé. O crente confia, mas mesmo assim traz consigo um resquício de incredulidade. De fato, irmãos, assim foi com Abraão, o pai da fé, que duvidou em dados momentos, que mentiu com medo de morrer, que tentou dar um empurrãozinho lá para Deus, porque o filho da promessa não estava vindo e ele está demorando, estão ficando velho, e ele vai e tenta ter um filho lá com a serva da sua esposa para poder vir, né, esse filho logo, já que sua esposa era estéril. Ele duvida, ele questiona, ele tenta ajudar a Deus. E assim somos nós, muitas vezes, irmãos. Duvidamos, tememos muitas coisas que se levantam na nossa vida. E agimos muitas vezes com incredulidade na nossa caminhada cristã. Por isso, nós somos chamados a clamar constantemente ao Senhor. Eu creio em Ti, Senhor, mas me ajuda com a minha falta de fé. Não há incoerência aqui, irmãos. Não há. O que há aqui é uma fé humilhada, que reconhece sua pequenez, que reconhece sua fraqueza, que reconhece a sua necessidade de melhora diante de um Deus todo-poderoso. Há aqui uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como vai dizer lá na passagem correspondente de Mateus. Assim, os discípulos, ao final, também são confrontados ao questionarem Jesus naquele momento, que perguntam por que não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus diz que só sai aquela casta por meio de oração. E em Mateus, no texto sinótico, o autor registra a ênfase na fé. E lá no capítulo 17, verso 20 de Mateus, diz que a resposta de Jesus lá foi por causa da pequena fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. E a gente pode perceber aqui nos sinóticos que há uma relação no que Jesus está falando aqui entre fé e oração. Isso porque, meus irmãos, é muito óbvio, não há fé sem oração. É impossível ter fé e não orar. Todas as pessoas que oram têm fé? Creem? Não. Não, muita gente que ora não tem fé, não crê. Mas todas as pessoas que têm fé em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, irão orar. Isso é um fato inegável, isso fará parte da sua rotina, da sua vida, como o ar que a gente respira aqui, é a oração para o cristão. Sem oração, não há fé, não há relacionamento com o nosso Senhor. Quanto mais fé, mais relacionamento, e vice-versa. Quanto mais fé, mais oração. Nessa ótica, temos esses dois registros aqui de Marcos e Mateus, que parecem estar falando de coisas diferentes, mas estão falando da mesma coisa. E era isso que faltava aos discípulos. Estavam tentando fazer a obra sem fé, sem oração. E dessa forma, o fracasso é certo. Sabe por quê? Porque a falta de fé ou de oração demonstra que nós não dependemos do Senhor, mas somos suficientes, autossuficientes. Nós somos suficientes para conseguirmos aquilo que nós queremos, para ter sucesso naquilo que a gente for realizar. E a gente não precisa falar com o Senhor, a gente não precisa pedir ao Senhor, a gente não precisa ter relacionamento com o Senhor, porque eu já sou suficiente para fazer isso. A fé e oração, elas demonstram a nossa dependência
do nosso Senhor. Isso que o Pai demonstra, mesmo reconhecendo a sua fraqueza na fé aqui a Jesus Cristo. Mesmo reconhecendo a sua fé fraca, ele demonstra que ele depende de Cristo Jesus, que ele é o Todo-Poderoso. Isso que os discípulos demonstram ao tentar expulsar sem oração, sem fé no Salvador poderoso. E aqui destaco o último ensino dessa noite, que é a pessoa do Salvador poderoso que encontramos aqui nesse texto, que é Jesus Cristo. A fé que Jesus fala aqui não é uma fé qualquer, não é uma fé vazia, não é uma fé em qualquer coisa, mas nele. Tudo é possível ao que crê em Cristo Jesus, que em sua misericórdia e compaixão, ele agiu diante de uma geração incrédula, mesmo chamando todos ali de geração incrédula, diante dos discípulos que fracassaram pela falta de fé e oração, diante de um pai com uma fé quebrada e humilhada, Jesus age e expulsa aquela casta daquele menino. É essa fé que vai garantir ao povo de Deus a vitória. Essa fé que é dom de Deus, mas que somos chamados a exercitar, a desenvolver através dos meios de graça. Crer no Todo-Poderoso, naquele que diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e nunca mais entre nele. É crer que esse Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, tem total domínio sobre principados e potestades, que não deixa saída ou qualquer alternativa para aquela casta de não obedecer. A única saída para aquela casta era obedecer, mas não uma obediência prazerosa, alegre, feliz, mas contra a própria vontade, gritando, agitada, porque não tem poder para lutar contra o Todo-Poderoso. Só resta sair, porque é o Todo-Poderoso que estava falando. É crer naquele que estava na criação, que é o Verbo encarnado, que venceu a morte na cruz e ressuscitou. É crer naquele que pisou na cabeça da serpente, ela que achou que estava triunfando, mas estava sendo derrotada. É crer no Senhor Jesus, porque Ele é Deus, e não há no mundo, no universo, na criação, algo que faça oposição a Ele, frente a Ele, algo que possa o ferir ou causar dano. Não há. Ele é soberano sobre toda a criação. E como soberano, Ele é o consolo, Ele é o escudo e proteção de todo aquele que crê em seu nome. Aquele que nos guarda das artimanhas de todo principado e potestade. E que é infinitamente mais poderoso que o nosso inimigo. Jesus é aquele que nos livra do pecado, que nos lava com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E Jesus está vivo, à destra de Deus Pai. Por isso, te convido hoje, examine o seu coração. Como está a sua vida de oração? Como está a sua fé? Clame ao Senhor hoje. Deus, apesar de crer em Ti, me ajude na minha falta de fé, me ajude na minha fraqueza. Se humilhe diante de Deus hoje. Se você está passando por momentos de dúvidas, de fraquezas, de incertezas, de medo, de tristeza, olhe para esse Cristo, esse Salvador poderoso. Não deixe que essas coisas te causem angústia por perceber sua fraqueza na fé. Porque muitas vezes, irmãos, nessa questão da gente sentir medo,
sentir dúvidas e saber que não deveria estar sentindo isso, porque Deus é maior do que isso. Isso às vezes nos angustia quando a gente não consegue, mesmo sabendo que Jesus é maior do que isso, e a gente não consegue se livrar do medo e da dúvida, da incerteza e da tristeza. Isso às vezes nos causa angústia, por reconhecer que a gente está com uma fé fraca. Mas não deixe que isso te angustie. Perceba que o mais importante não é o tamanho da fé, mas simplesmente a fé. O poder não está na fé, irmãos, mas no Senhor Todo-Poderoso. É nele que está todo o poder sobre todas as coisas. Que nessa noite possamos reconhecer a nossa total dependência do Todo-Poderoso. Possamos reconhecer a nossa pequenez. Possamos reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, pois nosso estado diante dele sempre e sempre será humilhado. Que a gente reconheça isso, porque ainda que a gente reconheça isso ou não, a gente vai estar diante do Senhor humilhado. A diferença está naqueles que reconhecem o seu estado de humilhado diante do Senhor e naqueles que acham que não estão humilhados diante do Senhor. Que a gente possa sair daqui reconhecendo a nossa pequenez, humilhados, reconhecidos da nossa humilhação diante desse poderoso Deus. Que a gente possa nos aproximar dele nessa noite, com fé, daquele que é o alfa e o ômega, daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, que estava morto, mas vivo está pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos cear com Ele nessa noite, porque Ele está aqui conosco. Deus nos abençoe. Amém.